Fala pessoal, estamos aqui com mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre a força de atrito cinético ou dinâmico, né, que também é conhecida assim como força de atrito dinâmico, vocês podem encontrar. Ok, vamos começar com um breve resumo do que a gente viu na nossa última aula. A gente viu que existe uma força que é chamada de força de atrito estático, que essa força de atrito estático basicamente impede o movimento, ou seja, quando você tenta mover algo sobre alguma superfície e você não consegue, é porque existe uma força, né, que não está deixando, ou seja, você está aplicando uma força aqui, mas existe uma força compensando, não deixando você se mexer. Então é porque essa força é a força de atrito, que é a intensidade igual à força que você aplica. A gente percebeu também que essa força de atrito é proporcional, diretamente proporcional ao coeficiente de atrito entre as duas superfícies e também a força normal. Vamos lembrar que a força normal é aquela força de reação de contato ali do chão, né, da superfície, com o corpo, ok? Agora a gente viu também que essa força de atrito não é fixa, ela pode ir aumentando. Se você colocar uma forcinha, ela vai compensando e vai aumentando se você aumentar a sua força. Porém, ela não vai aumentar para sempre. Vai chegar um momento que ela vai ter uma força de atrito máximo, que esse é o limite dela. É a força de atrito estático máximo, então vai ser igual ao coeficiente de atrito estático das superfícies multiplicado pela força normal. Então isso foi o atrito estático que a gente viu na nossa última aula. O atrito cinético justamente vai se dar quando a gente conseguir superar o atrito estático, ou seja, o atrito cinético, ele vai haver movimento, mas ele vai dificultar o movimento, ou seja, nenhum movimento, na verdade, sobre uma superfície vai ser 100% fluido. Então, essa dificuldade é o atrito cinético ou dinâmico, né? Então, basicamente é isso que vai acontecer. A gente vai conseguir tirar o objeto do lugar, por assim dizer, mas com alguma dificuldade. Então, vamos estudar o que acontece exatamente no atrito cinético. Muito bem, então para a gente começar o nosso estudo sobre o atrito cinético, vamos só imaginar uma coisa. Imagine que a gente está aqui com essa situação tentando mover esse objeto tem um peso, né, uma força-peso aqui, P, ok? E ela vai ter naturalmente uma força normal, N. Vamos só fazer o diagrama do corpo livre aqui, que isso não vem muito ao caso agora. Vamos imaginar então que a gente está aplicando uma força aqui para a esquerda, uma força F, e que vai haver naturalmente a força de atrito. Vamos pensar na força de atrito estático, que no momento aqui está de módulo igual à força F. Então, a força de atrito estático está mantendo isso parado. Agora, suponha que eu vou aumentar agora a minha força F, que a força de atrito esteja na força de atrito máxima, né? Então, agora eu vou aumentar um pouco a minha força F. Pela lógica, então, esse meu aumento da força F é o suficiente agora para superar a força de atrito estático, não é? Exatamente. Então, pela lógica, talvez alguém pense, agora então o objeto vai sair andando devagarzinho, vai sair se movendo devagarzinho uma caixinha. Por quê? Porque fazendo a subtração de vetores aí, né? Essa força aqui F menos a força de atrito estático que eu superei, vai sobrar só uma forcinha bem pequena, né? Então vai ser um movimento bem lento. Porém, a gente sabe, né, no nosso dia a dia, não é isso que acontece. Eu vou apagar tudo aqui e vamos observar o que acontece na realidade no dia a dia, quando a gente tenta, por exemplo, mover algo que está pesado por causa do atrito. Vamos ver. A gente vai chegar perto e então ele simplesmente, bruscamente se move. Por que há esse movimento brusco? A gente pode perceber que isso é verdade. Só tentar empurrar qualquer coisa, tipo um sofá, um estante em casa, que a gente pode ver que é verdade. O movimento inicial é brusco. Isso acontece basicamente por quê? Porque a força de atrito cinético, que é a força que age quando tem um movimento, a de atrito, ela é menor, olha só, do que a do atrito estático. Aquela força de atrito que não deixava se mexer, ela é maior do que o necessário para a gente manter ele em movimento. Então, logo quando a gente supera essa força de atrito estático, a gente tem força demais aplicada ali, porque a de cinético vai ser menor. A força de atrito cinético vai ser menor. Então, dessa forma, o objeto, por ter força demais naquele momento, acaba saindo se movendo de forma brusca. Agora a pergunta, então, por que acontece isso? Por que o atrito cinético é menor do que o estático? Isso é porque do coeficiente. Sabemos que a normal não vai mudar, né? A normal continua aqui. Então, deve ser o coeficiente, é isso mesmo. O coeficiente de atrito cinético sempre vai ser menor que o coeficiente de atrito estático. Então, podemos comparar aqui, como a gente viu na tabela na outra aula, borracha concreta, ó, de 1 no momento estático, 0,8 cinético. Vidro e vidro, 0,94 estático para 0,4
cinético. Vocês podem testar se puder, né? Se pegar vidro com vidro, pode perceber que para conseguir mexer vai ser muito difícil relativamente, vai ser muito fácil manter aquilo em movimento, depois que você consegue mover. E alumínio e aço 0,61 vai para 0,47. Então podemos ver que sempre o coeficiente de atrito estático vai ser maior do que o cinético, ou o cinético menor que o estático. Em outras palavras, a gente pode deixar claro que é mais difícil começar o movimento, é mais difícil superar o atrito estático do que manter o movimento, do que superar o atrito cinético. Então isso aqui a gente tem que deixar sempre na nossa mente, viu? A força de atrito cinética vai ser sempre menor do que a força de atrito estático máxima. Muito bem, então vamos só resumir o que acontece realmente no momento do atrito cinético, né? Em primeiro lugar, vamos imaginar que a situação, então há uma força, essa amarelinha aí que é a força aplicada, e existe a força de atrito estático no momento, né? Vai chegar um momento que a gente vai aumentar essa força amarelinha, a força aplicada, e a força de atrito estático também vai aumentar. Só que ela tem um limite, a força de atrito máxima, que é justamente isso que a gente vai ver. Observe que a força de atrito máxima cresce até um certo ponto, e a gente não. Então, a gente superou a força de atrito estático. O que acontece agora? Ela vai sumir. A força de atrito estático agora não existe mais, e no lugar dela vai aparecer uma força menor, que é a força de atrito cinético. Então, a força de atrito cinético vai poder sempre ser calculada pelo coeficiente de atrito cinético vezes a normal, né? A intensidade da normal, que é essa força aqui de reação do piso da superfície. E vamos só para deixar bem claro, caso confundas, a força de atrito cinético vai ser sempre menor do que a força de atrito estático máxima. Ok, gente? Espero que tenha gostado e tenha entendido. Não deixe de curtir e seguir o canal. Até a próxima aula.